Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos dar sequência à aula anterior. Nós estávamos falando a respeito dos textos jornalísticos, né? Lembra que a gente recapitulou a questão da narrativa? A narrativa é texto que conta uma história e normalmente são textos fictícios, inventados. Já o texto jornalístico, você não pode inventar uma notícia, são fatos reais. E hoje nós teremos uma sequência desses textos. O que nós vamos falar hoje? No estudo da língua, a gente vai ver quais são as marcas linguísticas utilizadas para a construção de um texto jornalístico. Vamos lá, pessoal! Então aqui nós temos uma imagem. Nessa imagem, a gente observa que são várias mensagens a respeito de um mesmo assunto. Então olha lá, ó. Apenas 1% do plástico gerado no Brasil é reciclado. Lembrando que esse texto da reciclagem a gente viu na aula passada. Estudo aponta que o Brasil é o quarto país que mais gera lixo plástico. Brasil ocupa o quarto lugar entre países que mais produzem lixo no mundo, diz a WWF, que foi o texto que nós vimos na aula passada. Brasil é um dos que mais produz e menos recicla plástico no mundo. O que a gente observa aí? Os títulos são escritos de maneiras diferentes, né? Porém, tratam, basicamente, do mesmo assunto. O lixo plástico e a não reciclagem da maneira que precisava ser feita. Produz mais, recicla muito menos. Então, vamos lá, continuando. Vamos ver aqui as características da linguagem jornalística. Quais são essas características, né? Aqui no caso, nós começaremos com o título e o subtítulo do texto. Então, o título, qual que é a finalidade dele no texto jornalístico? Ele anuncia o assunto de que esse texto vai tratar. Para o quê? Buscar atrair a atenção do leitor, né? Que ele tenha, já a partir do título, atração para ler o texto. O título dos textos jornalísticos informativos, lembrando sempre, né, que uma notícia, uma reportagem tem o intento de informar. Como a notícia e a reportagem, caracteriza-se pelos seguintes aspectos. Então, quais são os aspectos dos títulos desses textos? Primeiro, ele deve ser conciso, conter apenas a informação essencial do texto, nada de prolongar assunto no título desse texto. Geralmente, o tempo verbal é o presente. Por que precisa ser presente? Porque ele dá a ideia, né, de que o fato é recente, é atual. Uma notícia é um fato atual. Além dele ser real, verdadeiro, ele precisa ser atual. Ninguém quer saber de notícia velha. Não é seguido de ponto final. Então, o título do texto jornalístico, ele não tem ponto final. Mas, né, já no subtítulo e também no intertítulo, esse uso do ponto final é convencional. Já o título, que é aquele maior, o que vem primeiro, ele não tem o ponto final. Observe essas características no título do texto que estamos analisando, né? Que é aquele texto que a gente viu na aula passada. Então, olha o título do texto. Quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, Brasil é o que menos recicla. Nesse texto aqui, ó, duas de suas principais informações foram expressas no título. Que informações? O fato do Brasil ser o quarto maior produtor mundial de lixo plástico e também o que menos recicla. Então, o autor do texto construiu uma frase bastante enxuta e empregou o tempo presente. Já o subtítulo deve buscar acrescentar algo às informações que já foram reveladas no título. Ele também deve ser conciso, né, enxuto, mas pode trazer uma frase com mais elementos. Reveja, então, o subtítulo do texto que nós estávamos analisando, e estamos ainda, né? Relatório da WWF aponta que o Brasil reaproveita pouco mais de 1% do plástico. Então, observe, se produz 100%, pouquinho mais de 1% é que é reciclado. O restante, gente, tudo jogado na natureza. Observe que o subtítulo
é conciso e informa a fonte dos dados indicados no título. Então, o título tem lá as informações necessárias e o subtítulo, ele dá mais informações. Nesse caso aqui, ele informa da onde que vem os dados do relatório do WWF e a porcentagem de reciclagem do plástico, que é pouco mais de 1%, dados que não constavam no título do texto. Agora a gente vai ver uma outra característica, o corpo do texto. Coloquei essa imagem aí para vocês terem uma ideia do que se trata o corpo do texto. Então nós temos lá em cima, ó, o título em letras maiores, embaixo, em letras um pouco menores, o subtítulo. E lá embaixo, depois temos uma foto, uma legenda, né? Lembrando que essas fotos, elas são relacionadas à notícia. E embaixo, pessoal, o corpo do texto, que é o desenvolvimento referente ao título, ao tema que vai ser noticiado. Então, o corpo do texto é tudo aquelas letrinhas menores que estão lá embaixo, olha lá. É sobre isso daí que a gente vai falar agora. Então, o texto jornalístico informativo, como a notícia, tem como objetivo principal relatar informações sobre um fato, considerado por quem publica importante ou interessante o suficiente para ser divulgado. Coisas que não atraem a atenção de leitor não são divulgadas, né, pessoal? Também se espera que respeite a veracidade dos acontecimentos, sem dar margem a dúvida sobre o que comunica. Então, a notícia ela precisa ser clara e verdadeira, sem aumentos ou diminuições. É exatamente o que ocorreu. Assim, a linguagem do texto jornalístico informativo deve ter as seguintes características. Então, vamos ver quais são as características dessa linguagem aí. Primeira, garantir a produção do efeito da verdade. Por isso, o redator deve empregar recursos como números para definir quantidades. Exemplo, 11 milhões de toneladas de lixo, apenas 1,2% é reciclado. Então, essas informações são referentes aos números que foram usados no texto para definir quantidades. Depois, dados concretos e precisos que acrescentam informações ou explicações a um termo. Por exemplo, marcadores de lugar. Brasil, quarto maior produtor de plástico do planeta. Nos Estados Unidos, então aí nós temos Brasil e Estados Unidos, um marcador de lugar. Marcadores de tempo. Olha lá, o carnaval mal acabou. Então indica o quê? Época de carnaval. Se nada mudar até 2030. Então, ó, marcadores de tempo aí, nesse caso, o ano de 2030 e a época do carnaval. Nomes de pessoas reais, órgãos públicos, instituições. Por exemplo, relatório da WWF. Segundo dados do Banco Mundial. Então, ó, nomes, né, de órgãos públicos. Depoimentos e opiniões de pessoas envolvidas no fato ou de especialistas no assunto. O plástico não é inerentemente nocivo. É uma invenção criada pelo homem que gerou benefícios significativos para a sociedade, diz o relatório. Segunda, buscar ser objetiva e impessoal. Assim, os textos devem ser escritos em terceira pessoa. O redator deve evitar palavras que revelem impressões, sentimentos e opiniões sobre os fatos. Então, ele tem que ser impessoal. Ele não tem que interferir nessa notícia. Precisa ser concisa, isto é, econômica com as palavras. Não expressar em duas linhas aquilo que se pode ser comunicado em apenas uma. Então, quanto mais enxuto for a coisa, melhor para ser entendida. Ser clara e precisa, o que se consegue por meio dos seguintes recursos: uso de pontuação, palavras e frases que não deem imagens a ambiguidades. Então, gente, a questão da pontuação, a gente já falou muito em outros textos, né? Ela modifica muito o sentido de algumas frases quando mal colocadas ou não colocadas. Palavras e frases que não deem margem a ambiguidades quer dizer o seguinte: tem situações que você pode gerar dúvida, ou seja, a interpretação pode ser ambígua, pode ser uma coisa e pode ser outra. Aí vai depender da maneira como ela foi construída. E a questão do uso dos verbos. Nos textos jornalísticos informativos, empregam-se predominantemente os verbos no modo indicativo. O modo indicativo a gente já sabe que é tudo aquilo que é real, que é verdadeiro, porque assim se garante a exatidão do que se comunica.
Para dar ideia de que o fato acabou de ocorrer, emprega-se o tempo presente. Já quando o texto relata fatos que já ocorreram, usa-se o pretérito, o passado. Para indicar ações que ainda vão ocorrer, emprega-se o futuro. Então veja exemplos em trecho de uma notícia. Só para a gente entender a questão do uso dos tempos verbais. Olha lá. 12 periquitos caras sujas foram, tempo passado, enviados, já aconteceu, né, gente? Enviados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais, o IBAMA, no Ceará, para o Parque das Aves em Foz do Iguaçu, no Paraná. Retirados da cadeia do tráfico de animais, as espécies serão, não foram ainda, manejadas para conservação ex situ, fora do lugar de origem, para reprodução e repovoamento de áreas onde as aves desapareceram, passado, em estados nordestinos. Endêmicos do Nordeste, os caras sujas estão, tempo presente, classificados como em perigo. Então agora, neste momento, eles estão classificados como em perigo, ou seja, em extinção, né, gente? Pelo Livro Vermelho da Fauna Brasileira, ameaçada de extinção. Então é esse pássaro aí, esse periquitinho aí que está, os caras sujas, né? Que está sofrendo perigo de extinção, certo? Então aí nós vimos então os 3 tempos. Presente, passado e futuro que está sendo noticiado. E isso, gente, foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido muito bem as características, da linguagem jornalística. Estudem bastante, façam as atividades propostas, enviem para os seus professores e bons estudos. Até a próxima, pessoal!